Configurações de pagamento. Aqui nessa seção de configurações de pagamento, a gente pode definir quais formas de pagamento serão exibidas e suas configurações. Vamos acessar pelo menu horizontal Configurações, Pagamento. Então, no primeiro bloco, a gente define as opções de boleto e transferência. Hoje nós temos integrado Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Cabe salientar que as integrações que nós temos é direto com as instituições. Então, quando o cliente for pagar com boleto bancário, ele é gerado direto do sistema do Itaú Shopline, direto do sistema do Bradesco Shop Fácil, direto do sistema do Banco do Brasil. Isso faz com que a operação seja mais segura para o cliente e seja mais segura para o lojista, porque toda a responsabilidade de gerar esse boleto bancário é feito direto na própria instituição. Então, por exemplo, aqui em Itaú Shopline, o próprio lojista consegue configurar e deixar funcionando. Basta ele colocar o código da empresa, a chave do site. Esses dados eles estão disponíveis no Bankline. No seu Bankline, após a ativação desse serviço, você tem uma área que você consegue verificar do seu Shopline o código e a chave. Então você copia e cola nesse campo. Então aqui você pode utilizar, por exemplo, o Shopline só para transferência online. O boleto você pode estar utilizando do Bradesco ou do Banco do Brasil. Então nesse caso você ativa ou inativa a opção. A opção homologação, ela tem como objetivo mostrar uma taxa que o sistema ainda não está em produção. Então quando o cliente vai fazer um pedido, ele mostra aquela barra em homologação, ok? Depois que você fez o teste que está tudo ok, o caso do Itaú, ele não precisa fazer um sistema de homologação com o Itaú. Ativou, testou, funcionou, pode ativar. O prazo do vencimento do boleto, ele é contado a partir da data que ele foi emitido. Então o normal é de 4 dias. Ok? Então, próximo campo, você pode ativar também e inativar a opção de transferência online. Então, se você quiser só ativar o boleto bancário, você pode inativar essa opção, ok? Então, depois que você colocou os dados, se os dados estiverem corretos, você pode clicar nesse link e simular. Ele já vai abrir, no caso, a janela do pagamento Shopline, ok? Se você tiver dúvida ou tiver alguma dificuldade nessa parte, você pode enviar um e-mail para o nosso suporte e a gente realiza a configuração para você, ok? Vamos minimizar essa janela e vamos verificar agora Bradesco Shop Fácil. O Bradesco Shop Fácil, ele já é diferente da homologação do Itaú. Então você vai fazer a solicitação do seu banco para utilizar esse serviço. Você vai receber no seu e-mail alguns endereços e chaves em ambiente de teste. Você vai enviar para o nosso suporte. O nosso suporte vai configurar esse ambiente de teste que o Shop Fácil enviou para você. Vamos integrar na loja, realizar todos os testes. Estando tudo ok, a gente envia um e-mail para o suporte do Bradesco Shop Fácil. Eles vão homologar a fase de teste. A fase de teste estando homologada, o Bradesco ele vai enviar a chave, a assinatura do boleto e a assinatura da transferência. Aí a gente refaz todo o processo no ambiente de produção. Então essa fase do Bradesco Shop Fácil, você cliente não consegue configurar. Então você envia para nós e a gente deixa configurado e homologado para você. O tempo de homologação do Bradesco, ele é variável. Então tem algumas épocas que ele atualiza em uma semana, por exemplo, ele homologa as duas fases. Tem algumas épocas que ele fica um pouco mais demorado, ok? Então o Bradesco Shop Fácil, como no Itaú, ele disponibiliza transferência online e boleto bancário. Então o próximo é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, da mesma forma que os demais, quando o cliente for gerar o boleto, ele vai gerar no ambiente do Banco do Brasil. Então aqui, por exemplo, você vai fazer uma filiação com o seu gerente do Banco do Brasil, ele vai te enviar alguns números. Só que quando você fizer essa solicitação, precisa informar para o gerente que você está utilizando o sistema online do Banco do Brasil. E esse boleto não está sendo gerado na loja virtual, e sim no sistema deles. Então eles vão te enviar número de convênio e-commerce, cobrança, e esses dados você pode deixar preenchido. Assim que você preencher esses dados, você pode entrar em contato com o nosso suporte através do helpdesk ou do e-mail e a gente faz a homologação e testa, ok? Então esses são o grupo de boleto e transferência online.
No caso do cartão de crédito, a gente tem Redecard e tem Cielo. No caso da Cielo, você vai fazer uma contratação dos serviços da Cielo e assim que estiver ok, eles vão enviar o número de filiação para a gente, ok? E com esse número de filiação, a gente vai fazer a configuração aqui no sistema e vamos solicitar homologação junto com a Cielo. No caso, a gente tem disponível hoje o BuyPage Cielo, ok? O BuyPage Loja a gente ainda não tem disponível, ainda não está homologado. Então nós temos hoje o BuyPage Cielo. Então aqui a gente vai inserir a chave, o código de filiação que a gente recebe da Cielo e a gente vai fazer essa homologação, ok? Você consegue alterar, depois de homologado, o tipo de captura. Por exemplo, se você quer que captura automático ou não. Qual a vantagem de captura automático? Você não vai precisar acessar o painel da Cielo para fazer essa captura. Porém, se você tiver algum problema com a análise de risco, você pode ter mais dificuldade, porque você vai ter que cancelar esse pagamento. E existem casos que os fraudadores eles ficam fazendo várias tentativas na sua loja a fim de testar qual cartão dele que é válido. Ele tem vários cartões e ele quer descobrir qual que é válido. Então, se a sua loja está capturando automaticamente, ele vai ficar testando até descobrir. E isso a Cielo pode fazer, pode chegar até a cancelar a sua filiação com eles, ok? Então, o captura manual é uma boa opção. Então aqui, por exemplo, na autorização direta é uma transação que ela não tem autenticação. Então, se você opta por uma autenticação, o cliente ele precisa digitar a senha. Só que você tem mais segurança. Quando o cliente entra com a senha dele no pagamento, é muito mais seguro para você. O risco de chargeback é muito baixo. Só que o cliente ele não gosta de digitar a senha no ambiente online. Então você acaba aumentando a segurança, só que diminuindo a conversão. Então esse é um ponto que você precisa analisar. Entre em contato com a Cielo, analisa qual que é o ideal para sua empresa e você pode configurar aqui, ok? Então normalmente a gente deixa configurado e homologado o Cielo. Agora, se você quiser, você tem a opção também de configurar cada opção individual. Por exemplo, no cartão de crédito você pode ativar ou inativar. Você pode definir o cartão como ele padrão. Isso significa que nas opções de parcelamento, se você está exibindo um parcelamento na vitrine, por exemplo, ele vai exibir, se o Visa for o cartão padrão, ele vai exibir em até 12 parcelas com Visa, ok? Então aqui a quantidade de parcelas que você pode parcelar uma compra. Então é ideal verificar aqui no seu contrato qual a quantidade de parcelas que você tem possibilidade de oferecer. Então, se você pode vender até 6 parcelas, você só configura até 6. Na próxima opção, a gente tem a quantidade de parcelas sem juros. Por exemplo, você pode ter um contrato que pode parcelar em até 6 vezes sem juros, ok? Ou você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Então, as 3 primeiras vai ser cobrada com juros e as 3 próximas vão ser cobradas sem juros. Volta. Então, as 3 primeiras vão ser cobradas sem juros e as 3 finais vão ser cobradas com juros. E caso esteja com juros alguma parcela, esse é o percentual de juros que ele é adicionado. Isso funciona para qualquer um dos cartões disponíveis, ok? Então, esse é o da Cielo. A próxima opção é o Redecard. O Redecard você pode habilitar Mastercard e Diners. Então, você vai fazer a filiação com a Redecard, vai enviar o número de filiação para a gente e a nossa equipe vai fazer essa integração. Além do cartão de crédito, a gente tem os operadores de pagamento, que no caso são os intermediadores. Por exemplo, a gente tem o PagSeguro. O PagSeguro como funciona? Você vai fazer um cadastro no site do PagSeguro. Lá no site do PagSeguro você vai ter uma opção para verificar a sua conta. Você vai enviar alguns documentos para o PagSeguro, ele vai verificar a sua conta e ele aprovando, você vai poder vender com cartão de crédito, por exemplo. Então, uma vez você criado sua conta no PagSeguro, você vai precisar enviar o e-mail de cadastro e o token. O token ele é gerado no menu do lado esquerdo no PagSeguro. Você tem uma opção que você vai clicar e gerar esse token, ok? Configurando esse token, o PagSeguro já está funcionando. Se você tiver dúvida, o nosso suporte te auxilia, ok?
Então aqui você consegue também configurar a exibição. Agora, uma das vantagens que o PagSeguro oferece em relação a outros modelos de pagamento, por exemplo, é que ele assume o risco. Então, se um cliente ele compra com cartão de crédito e o PagSeguro ele aprova, você não tem o risco do chargeback, que no caso do cartão direto com a operadora tem. Por isso que a gente sempre indica você usar um sistema de análise de risco, o F-Control ou ClearSale. No caso do PagSeguro, ele assume esse risco. Então, o percentual que ele cobra de taxa é um pouco maior. E se você quiser fazer um parcelamento sem juros, por exemplo, a sua taxa aumenta mais. Então, você tem a vantagem dele assumir o risco e você tem a desvantagem da taxa ser um pouco maior. Então, e depois o cartão de crédito Cielo, o cliente utiliza mais também, tem menos objeção, é mais conhecido. Então, é uma equação que você vai precisar verificar de acordo com o seu negócio qual que é o ideal. O mesmo funciona com o Bcash, que é do Buscapé. Você vai fazer a filiação com eles, vai verificar a sua conta e vai utilizar o e-mail cadastrado aqui na conta. Mercado Pago, o Moip. O Moip é interessante que ele tem um processo que chama checkout transparente. Ele funciona da seguinte forma aqui na loja virtual. A gente vai acessar, vamos comprar um produto, por exemplo. Então aqui, por exemplo, o boleto bancário, o cliente vai fechar o pedido e vai emitir o boleto bancário. O mesmo com transferência, depósito. Agora, o cartão de crédito, ele consegue escolher a quantidade de parcelas. Quando você clica em continuar, o sistema vai para o sistema da Cielo. Então, ele não é feita a captura dos dados do cartão do cliente na loja virtual, ok? Agora, no caso do Moip, ele tem um checkout transparente, que é esse modelo. O cliente escolhe qual cartão, digita o número do cartão. No caso aqui, ele não precisa saber que é do Moip, então ele vai direto escolher o cartão da operadora. Esse nome aqui é opcional. Então ele vai digitar os dados, na hora que ele submete, ele já processa direto no Moip, ok? Então o sistema ele não armazena nenhum desses dados. Então ele processa e retorna, e na hora do pedido ele mostra que ele fechou com o Moip. Eu vou fechar uma com PagSeguro para a gente ver como funciona. Então eu vou clicar em continuar. Ele fechou o pedido e aqui ele coloca uma opção para ele iniciar o pagamento. Aí ele clica e vai para a página do PagSeguro. E aqui ele pode fazer esse pagamento. Ele escolhe a forma de pagamento, se é cartão de crédito, ou se é boleto, ou débito online. Ok? E ele faz o pagamento. Já está integrado, o cliente não precisa se cadastrar novamente. O mesmo com o PayPal. Os integradores aqui são bem similares na integração. E a gente tem as formas simples. A forma simples é o depósito bancário, que você simplesmente cadastra os dados da conta, e quando o cliente faz o pedido, ele vai visualizar, vai depositar na sua conta. O boleto faturado, ele não gera nenhum boleto. Então o cliente fecha o pedido, ele fecha com o título de boleto, só que você vai gerar o boleto na sua empresa. Aí você vai faturar, vai fazer a pesquisa do cliente, a responsabilidade pela cobrança é sua, ok? A gente tem a opção também de pagamento contra a entrega. Isso significa que caso você tenha a possibilidade de enviar um entregador próprio, você pode marcar que o cliente vai decidir se ele vai pagar com dinheiro ou com cheque, caso ele feche com essa opção. A gente tem a opção com cheque parcelado. Caso você opte por essa opção e o cliente pague em 3 cheques, por exemplo, ele vai ter que digitar os dados de cada folha para fechar o pedido. E ele é informado que ele vai precisar mandar essas folhas para você pelo correio. Não é uma forma muito utilizada, mas que você tem à sua disposição também. E aqui no último bloco, diversos, a gente tem algumas configurações. Por exemplo, exibir opções de pagamento. Vamos clicar. Então aqui significa que quando ele entrar na página de escolha de forma de pagamento, eles já vão estar todas as páginas do grupo expandidas, ele não vai precisar clicar para ampliar. Essa opção é bem interessante, valor mínimo e máximo para pagamento. Isso significa que então você pode configurar que para cartão de crédito Mastercard, o valor mínimo para compra é R$10,
e o máximo é R$500. Você não quer vender com cartão de crédito mais que R$500, ok? Aí você vai no PagSeguro, por exemplo, e configura que o valor do PagSeguro mínimo é R$500 e o máximo você pode determinar R$5.000. Então, quando o cliente for fazer uma compra na sua loja, que o valor for maior com R$500, ele não vai mostrar o Mastercard, vai mostrar só o PagSeguro. Então, essa é uma opção bem interessante para você utilizar também. E o parcela mínima, se você está fazendo uma configuração do cartão de crédito para parcelar em 10 vezes, por exemplo, e a parcela mínima sua é de R$10, isso significa que o cliente vai precisar comprar um produto de R$100 para ter 10 parcelas de R$100. Se ele comprar um produto de R$50, ele vai conseguir parcelar em 5 vezes. Então esse é o objetivo da parcela mínima, ok? Então aqui essa área de configurações de pagamento, a maioria das configurações o nosso suporte vai te auxiliar, algumas você consegue configurar e já passa a funcionar, ok? Então a gente finaliza aqui configurações de pagamento.